Começou. Boa noite a todos. Eu sou Ederson Galego, membro da equipe MPL Eldorado. É um prazer estar aqui recebendo vocês em mais uma live. E hoje temos dois convidados especiais. Um é a doutora Leila e o outro é o deputado federal, doutor Newton Tato. É um prazer recebê-los aqui na nossa página, na nossa live. E vou deixar esse espaço para vocês. Se apresentem, por favor. Deputado, pode começar. Galego, boa noite a todos os seguidores aí, boa noite, doutora Leila, para mim é um prazer enorme estar conversando com vocês, ainda mais vocês que são aí do Vale do Ribeira, de Eldorado, cidade que eu tenho um carinho muito grande, Vale do Ribeira que eu trabalhei antes de ser deputado durante pelo menos 12 anos, né? Eu era do ISA, do Instituto Socioambiental, então me sinto... Vale do Ribeira é minha segunda casa, podemos dizer assim, pelo carinho que tem aí com a região. Bom, eu também trabalho há 15 anos aí no Vale do Ribeira, trabalho em Eldorado e outras cidades do Vale, tenho um carinho também imenso, é o meu segundo lar, e é sempre bom estar com vocês aí conversando e a gente poder passar informação para as pessoas que estão assistindo. É isso aí, apresentações feitas. Quero dar uma boa noite para o Leandro, tá, que já fez o primeiro comentário na nossa postagem, na nossa live. E já passar a bola mais uma vez para o deputado aí. Deputado, fala um pouco da trajetória do senhor aí, como o senhor entrou na política e como o senhor conheceu o nosso município, o nosso Eldorado. Então, Galego, eu nasci no Rio Grande do Sul, me criei no Paraná, no município de Corbélia, e cheguei aqui em São Paulo em 1978, quando eu tinha 16 anos, quando vim para São Paulo. Minha família é uma família de católicos e, através da Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, na época, a gente começou a se envolver também nas lutas no bairro, por posto de saúde, por transporte, por asfalto, água, luz, enfim, por equipamentos e serviços públicos. E aí, nessas lutas de reivindicações, a gente foi também tomando consciência política. E foi um período muito rico, do ponto de vista de participação da política, que naquele momento estava se discutindo a criação de um partido dos trabalhadores, né, do próprio PT. Então eu comecei, a gente também logo cedo participamos já do processo de criação do PT. Depois eu fui trabalhar ainda na faculdade, também militei no movimento estudantil, e depois fui trabalhar numa ONG, e aí fiquei nessa ONG até 2014. E nessa ONG, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com os povos indígenas na Amazônia, com os seringueiros, com os extrativistas, com a agricultura familiar. Nos últimos 12 anos, antes de sair candidato, em 2014, ainda por essa ONG, eu fui trabalhar aí no Vale do Ribeira, entendeu? Na verdade, desenvolvendo um conjunto grande de projetos na área de educação, de geração de trabalho e renda, área cultural, em especial com as comunidades quilombolas aí do Vale do Ribeira. Por isso que sou muito conhecido nos quilombos. Mas não era só nos quilombos, era no Vale como todo. Então, a gente teve vários projetos, várias atividades aí na região. E sempre nessa perspectiva de valorização de comunidades e populações tradicionais, meio ambiente, geração de trabalho e renda, agricultura familiar, então um pouco isso. E aí, em 2014, que aí me pediram para que saísse candidato a deputado federal direto, e eu saí candidato, me elegi. Depois, em Brasília, então, já no primeiro mandato, então no segundo mandato, né, fui reeleito.
Na primeira eleição com 101 mil votos, já na segunda com 125 mil votos. E lá em Brasília eu tenho atuado então, nas comissões que têm a ver com esses temas que eu vinha trabalhando. Então, tenho lá a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Direitos Humanos, da Agricultura, tá? Então, coordeno a frente parlamentar da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, já fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou na frente parlamentar ambientalista, frente indígena, frente quilombola, enfim, tenho atuado sempre nesses temas, agricultura familiar, populações, comunidades e meio ambiente. E causas dos índios e dos quilombos, é isso? Sim, eu não entendi. O senhor está sempre ligado a causas que envolvam o meio ambiente e as comunidades indígenas e quilombola? Sim, por isso que eu te falei. Falei que já há muitos anos eu trabalho com os povos indígenas, com os quilombolas. Então, por exemplo, tenho relação com as principais lideranças indígenas e quilombolas do país, não só aí do Vale do Ribeira. E eu tenho mandato, nós dentro da bancada do PT, o PT tem uma bancada de 54 deputados federais, a maior bancada do Brasil, né? Lá na Câmara, e tem um núcleo agrário da bancada que congrega uns 20 deputados e deputadas. E toda semana nós temos reuniões desse núcleo da bancada com as principais entidades e movimentos da agricultura familiar, então a CONTAG, MST, CONTRAF, Movimento dos Pequenos Agricultores, a CONAC, que é a Organização Nacional dos Quilombolas, a PIB, que é a Organização Nacional dos Povos Indígenas, enfim, o MAB, né, que tem a ver com as barragens, o MAN, que tem a ver com a moradia. Então, a gente tem diálogo permanente com essas entidades e com esses movimentos, dependendo da pauta. Então, por exemplo, esta semana, nós estamos num esforço muito grande de colocar em pauta a votação de uma série de projetos que foram elaborados e conversados com essas entidades, com esses movimentos, de apoio à agricultura familiar, às populações do campo, da floresta, relacionados à pandemia. Então, vocês sabem, por exemplo, nós conseguimos aprovar o projeto que cria aquela renda básica dos R$600, que também foi iniciativa do PT. Mas nós não conseguimos, até agora, votar um projeto específico de apoio à agricultura familiar. Eu estou falando assim, que é para retomar o programa de aquisição de alimento, apoio à renegociação das dívidas das cooperativas, das associações, tá? O fortalecimento do PNAE, que é da alimentação escolar. Você tem uma situação com o enfraquecimento do PAA. Em muitos lugares do país, você tem gente do campo que estão passando necessidade, passando fome, inclusive. Então, a gente está nesse projeto colocando de comprar o alimento da agricultura familiar e distribuir para essas famílias que estão precisando receber alimento nesse período. Então, esta semana, nós estamos num esforço muito grande, conjugado, então, nós, parlamentares lá dentro da Câmara, e esses movimentos dialogando com a base deles, com a sociedade, para que a Câmara, né, o presidente Rodrigo Maia, coloque em pauta para a gente debater e votar esses projetos de apoio aos agricultores familiares. Sim, sim. Deputado? Desculpa, doutora, me perdoe. É que ele falou sobre o PNAE, eu queria fazer Pode ir, galera. Aqui. Vocês estão tendo um contato com o pessoal do ITESP para fazer esse trabalho do PNAE ou algum tipo de trabalho que envolva a agricultura familiar? Não, contato com o ITESP, especificamente, não, porque, vamos lá, você sabe que tem... o PNAE é um programa no âmbito federal, sim, que é recursos do Fundeb, né, da educação, que vai para os estados e para os municípios, e que ali para alimentação escolar, tá? Por isso que é um Programa Nacional de Alimentação Escolar, recursos do governo federal.
Sim, sim. O que a gente fez agora? Nós pedimos, como durante o período aqui da pandemia, da quarentena, não estão tendo aula presencial, né? As crianças os alunos não estão indo para a escola. Então, o que nós fizemos lá? Então, nós forçamos para que o governo federal não interrompesse o repasse inteiro para os estados nem para os municípios. E tinha um problema na legislação, é que na lei a prefeitura não era permitido a prefeitura fornecer esse alimento fora da escola. Então, era obrigado a fazer na escola. Sim. Então, nós fizemos essa mudança na lei durante o período da pandemia agora, para que as prefeituras, então, continuassem recebendo dinheiro do governo federal, prefeituras do governo do estado, comprassem os alimentos, comprassem pelo menos 30%, no mínimo 30% da agricultura familiar, mas é o mínimo, ela pode comprar até 100%. Você tem prefeituras que compram 100%, tá? E agora, então, é permitido que esse alimento seja distribuído para as famílias dos alunos, dos estudantes. E aí, sim, porque você tem muitos desses alunos que os pais estão em situação de vulnerabilidade que precisam, inclusive, desse alimento, tá? Então, agora é permitido fazer isso. Eu até ouvi esses dias, recebi reclamações de prefeituras que não estão fazendo isso aí. Então, nós fizemos uma alteração na lei justamente para que as prefeituras possam distribuir. Sim. Aí, o INTESP, o governo do estado de São Paulo, eu acompanhei esse debate, inclusive, antes mesmo de ser deputado, o governo do estado de São Paulo, o INTESP, eles estavam programando um programa estadual para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para entregar na rede do Estado. E aí, na rede do Estado, seja a escola, como também os presídios, enfim, tudo aquilo que gerido pelo governo do Estado. Eu não sei te dizer, porque aí eu acompanho mais a política nacional, sim, eu não sei te dizer como é que está a situação no Estado, especificamente no Estado de São Paulo, com os recursos do Estado. Recursos, evidentemente, a maior parte vem do governo federal, que é repassado para o Estado através do SUDEP. Tá? Muito obrigado, deputado. Doutora? Falando dessa questão da agricultura familiar, e a gente sabe que o Vale do Ribeira é essencialmente agrícola. A gente tem um problema muito sério no Vale, e isso também compromete um pouco de Eldorado, que é a questão ambiental, que é a questão dessa discussão em relação ao que pode, a área que pode usar. A gente tem um conflito com o Ministério Público, GAEMA, de registro, que vem atingindo diversos produtores, isso é no Vale todo, eu tenho vários clientes que estão tendo que deixar suas áreas, ou que estão com processos judiciais respondendo por causa dessa questão ambiental. A gente entende a necessidade da sustentabilidade, mas também me preocupa a questão do pequeno produtor, ou mesmo daquele que emprega famílias, tudo. De que forma o senhor que discute essa questão ambiental na Câmara, de que forma vocês veem a possibilidade de facilitar ou regulamentar de uma forma que esses produtores que já estão em áreas consolidadas, que estão produzindo, empregando, ou até o pequeno produtor não tenha que deixar a sua terra por uma questão de legislação mesmo? Muito boa a pergunta, doutora Leila. Eu quero aqui, mas antes de entrar nessa questão, eu acabei esquecendo, Galego, eu faço questão de todo o início de minha live, de prestar meu abraço fraternal e a minha solidariedade às mais de 37 mil famílias vítimas, né, que perderam seus entes queridos. Solidariedade também aos amigos dessas mais de 37 mil óbitos provocados pelo coronavírus. E eu faço questão aqui também de dizer que a gente tem o principal responsável por todos esses óbitos
e que no Brasil vai chegar a 120 a 130 mil óbitos, nós já poderíamos estar num período de descenso da curva de contaminação e de óbitos. E aqui a gente tem um presidente da República irresponsável, insano, tá? Genocida, porque nos países onde a gente teve um chefe de Estado que se planejou, que articulou as diversas esferas de governo, de diversos órgãos, e eu cito aqui exemplo, todos os países vizinhos, todos, tá? Não tem essa quantidade de contaminados e nem de mortes. Eu estou falando proporcionalmente à população do país. Não adianta alguém chegar aí e falar assim, mas ali na Argentina tem menos habitantes que no Brasil. Eu estou falando proporcionalmente. Proporcionalmente. O Brasil já é um dos campeões do mundo proporcionalmente em número de vítimas, tá? Porque a gente não teve um chefe de Estado que fez o seu papel, pelo contrário. A insanidade é tanta que ele foi para a rua participar de movimentos para desobedecer aquilo que as autoridades de saúde recomendam e desobedecer a própria Constituição que obriga todos nós, cidadãos, inclusive o presidente da República como o principal, a obedecer em momentos de pandemia as recomendações de saúde. Então eu quero afirmar aqui para todos, até porque Bolsonaro, uma família que saiu aí do Vale do Ribeira, do Eldorado especificamente, ele é o maior responsável por essas vítimas da Covid. E por isso nós vamos processá-lo. Aliás, nós já entramos com processo na Justiça. Mas vamos lá. Doutora Leila. Doutor, só um minutinho. Eu queria deixar o boa noite para o Weber Teles, para o Lúcio Flávio de Oliveira, Osmir Muniz, Luiz Silva, um grande abraço para o Cido Santana, Marivalda Brito, cheguei, deputado Newton Tato, o Lucival Eldorado. Lucival, um grande abraço, obrigado por estar curtindo a live. Mandou nossa solidariedade, deputado. Um abraço para todos aí também, Cido, tá? Nosso vereador aí. Doutora Leila, a senhora é advogada e provavelmente conhece melhor a Constituição até do que eu, que sou deputado. Deveria também saber de para trás, para frente, de todo jeito, tá? Mas eu não sou um especialista do direito. Mas na nossa Constituição só tem um capítulo que faz referente às gerações futuras, que é o capítulo do meio ambiente. Então isso mostra o quanto e nós precisamos cuidar do meio ambiente, não só para a nossa geração, mas também para as gerações futuras. Tá? Eu não vou lembrar aqui da forma como está escrito lá, mas para aqueles que estiverem acompanhando a gente, é só procurar o capítulo do meio ambiente na Constituição, vai verificar lá a referência à nossa responsabilidade em cuidar do meio ambiente, tá? Para a qualidade de vida, né? Para a nossa geração e para as gerações futuras, inclusive. Tá? Então, é o único lugar que na Constituição referência, tá? De forma explícita. Pois bem, toda a legislação que foi construída, ela foi construída com base também na ciência. Na ciência, eu falo o seguinte: se você fala que tem que ter mata na beira da nascente, na beira do rio, porque tem alguma razão científica que aquela mata, aquela vegetação vai ajudar na proteção da água. Ou na fazer com que aquela nascente continue viva, que continue produzindo água. É a ciência que diz. Tá? Evidentemente, os bolsonaristas não acreditam na ciência, eles acreditam que a Terra é plana. Né? Só para ver um debate. Então, isso é... Nós estamos falando para quem não é cego, tá? Entendeu? Para quem ouve, tem ouvido para ouvir, né? Ou para quem estudou pelo menos um pouquinho, ou pelo menos captou um pouco daquilo que estudou, tá? Ou aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ir na escola
né, de frequentar a escola, mas conhece pelo conhecimento popular, de ver uma nascente, ou de lugares que a nascente secou porque tirou a vegetação. Tá? Então, isso todo mundo sabe. Tá? A outra coisa que todo mundo sabe também é que o quanto que é importante a diversidade biológica para a vida, inclusive nossa. Então, as diversas formas de vida, e que elas precisam também dos seus espaços para poder viver. Então, estou falando aqui dos animais, estou falando da diversidade de plantas, tá? Elas também são fundamentais para a qualidade de vida, inclusive nossa. Então, tudo isso eu acho que, primeiro, assim. Então, isso é uma coisa que não se debate, é da ciência. É da ciência. É evidente que o cara que quer desmatar e quer usar o máximo economicamente o seu espaço, ele está preocupado em fazer dinheiro naquela propriedade que ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quiser, porque a propriedade é dele. Sim. Tá? Por isso que nós também temos já garantido na Constituição, tá, que toda propriedade precisa cumprir a sua função social. Então, se eu tenho meu pedacinho de terra, a minha casa, ou um pedaço de terra, ela tem que cumprir uma função social. Se eu sair da minha casa e deixar ela abandonada, o poder público pode interferir, inclusive, na minha casa. Isso é verdade. Não é isso? Tá? Porque ela precisa cumprir a função social. A função social que a minha casa está cumprindo é moradia para mim e para minha família. A de cada um que está ouvindo aqui, a sua casa, se você está morando, está cumprindo a função social. O seu pedaço de terra que você está plantando e produzindo, está cumprindo a função social. Se está abandonado para a especulação, não está mais cumprindo a função social. O poder público pode ir lá, inclusive, sobretaxar, ou pode até desapropriar para poder dar um destino para uma função social. É assim que diz a lei, e não é só no Brasil, em muitas partes do mundo. Tá? Em muitas partes do mundo. Aí, dentro da sua propriedade, mesmo que você esteja produzindo, está cumprindo a função social, também você cuidar da nascente, você cuidar do rio, cuidar da água, cuidar da reserva legal para que mantenha aquela floresta, que ela vai manter também a biodiversidade, tá? Também faz parte do cumprimento da função social. Porque, como eu disse, manter a biodiversidade, cuidar da água, tá? Também faz parte. Então, por isso, teve um debate muito forte, muito grande. Alguns anos atrás, do Código Florestal, já para 10, 15 anos, tá? E que se estabeleceu um acordo nacional, tá? O que é que deve manter de área produtiva, o que é que deve manter de reserva legal e o que é que deve manter das áreas de proteção e preservação permanente. E as áreas de preservação permanente, que é esse desafio muito grande no Vale do Ribeira, que é uma região riquíssima do ponto de vista de nascentes e de vegetação, de muitos morros, tá? E ali as áreas de preservação permanente são a beira de rio, beira de nascente e topo de morro, tá? Então, às vezes, você tem uma grande propriedade, mas que você só pode utilizar uma pequena parte dela para uso econômico. Mas é assim o Vale do Ribeira. Aí nós temos um desafio muito grande. Que é uma coisa que eu também, durante o tempo que eu trabalhei no Vale, nós fomos nessa perspectiva de poder ver o potencial econômico que o Vale tem, de como é que se agrega valor e aproveita aquilo que o Vale tem. É esse o desafio que nós temos no Vale do Ribeira. Não adianta você querer pegar toda a sua propriedade e meter banana lá em cima, ou pupunha em cima, inclusive usando veneno, como se usa veneno aí no Vale do Ribeira, mais do que em qualquer lugar do mundo. Isso precisa ser dito. A banana que é produzida no Vale do Ribeira, na sua grande maioria, tem um grau de envenenamento que vai na mesa das pessoas como nenhum lugar do mundo tem. Precisa ser dito para os agricultores aí do Vale do Ribeira. Eles só pensam no dinheiro deles. Eles não estão pensando na saúde das pessoas.
Eles não pensam, inclusive, nas pessoas que são contratadas como diarista e às vezes têm os direitos trabalhistas e que vão lá manejar esse veneno misturado com uma mistura que vira uma bomba atômica, entendeu? Para esses caras que vão lá para dentro dos Paranais. Isso precisa ser dito. E que esse veneno está indo para dentro da água, para dentro dos mananciais. Pede para fazer uma pesquisa da qualidade da água do Rio de Ribeira e você vai ver a quantidade que tem de veneno dentro da água. Isso precisa ser dito. O problema é que aí no Vale do Ribeira é difícil para as pessoas dizer porque fica uma dependência muito grande. Exatamente. Né? Desses grandes bananicultores. E que agora acham que estão empoderados porque o presidente deles, o Bolsonaro, foi eleito. Eles acham que mandam no Vale do Ribeira? Eles querem destruir? O Vale do Ribeira é muito maior do que a banana deles, do que a pupunha deles. Então tem um desafio muito grande no Vale do Ribeira, que tem um potencial. Tá? Eu lembro, inclusive, quando trabalhava aí, e que a gente fazia a gestão e a gente não fazia nem o impedimento, como buscar saídas do ponto de vista ambiental para a duplicação da BR-116. Participamos do debate, fizemos até mudar o trajeto, ou colocar os túneis. Por quê? Porque a gente sabia que melhorando a BR-116 ia potencializar uma das coisas ricas que tem no Vale do Ribeira, que é o potencial que tem na área do ecoturismo. Quanta gente, né? Pena que desses anos todos, e eu sou testemunha porque eu também participo dessa luta, o governo do estado não fez a parte dele de arrumar as estradas vicinais aí. Isso é verdade. Porque quem sai daqui de São Paulo ou sai de Curitiba uma vez para ir no Vale do Ribeira para fazer trilha, tomar banho de rio, ver cachoeira, então ver a natureza, e se estoura um pneu de carro, se acontece um acidente, ele não volta mais. E aí espalha, inclusive, para outros para não ir. Né? Então, nós temos aí o Vale do Ribeira, tem que chamar a responsabilidade do governo do Estado, que esses anos todos promete, não arruma as estradas, promete investimento, por exemplo, em toda a cadeia de agriturismo, não faz. Promete investimento, por exemplo, né, na perspectiva de produzir com a agroecologia, e eu vejo lá os quilombolas, eu vejo o pessoal lá de Sete Barras, o pessoal lá de Barra do Turvo, né, que produzem alimentação sadia, não tem apoio nenhum por parte do governo do Estado, tinha os programas federais que foram todos paralisados. Então, eu estou falando o seguinte, mudar a legislação para facilitar a vida de quem quer destruir o meio ambiente, porque a água, na tua nascente, se a nascente está ali no teu pedaço de chão, no teu território, na sua propriedade, aquela água não é só sua, não. O seu vizinho abaixo, ele depende daquela água. A água que você joga o veneno ali dentro, quem vai beber esse veneno é o seu vizinho que está lá para baixo, rio abaixo. Então é isso que a gente quer chamar de responsabilidade. Eu não tenho problema nenhum de dizer, eu sempre disse isso aí. Eu cheguei a conversar, entendeu, com a Bavar durante muito tempo com eles, até de propor parceria no sentido, vamos discutir uma melhor forma de como é que faz o manejo, buscar alternativa. Eu sou o relator do projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, lá em Brasília. Para quê? Por que eu falo redução? Porque eu sei que você não acaba de uma hora para outra. Mas nós temos que brigar para que se desenvolva a pesquisa e se produza insumos para a agricultura que sejam biológicos, para não precisar ficar mais dependendo da química que faz tão mal para o Brasil. O dia que a gente conseguir colocar na balança o quanto que nós gastamos, eu estou falando nós, Brasil, poder público, gastamos para curar as doenças causadas pelo veneno que vem na comida que a gente come, nós vamos chegar à conclusão que quem financia a agricultura brasileira é o Brasil. Não é a agricultura que financia o Brasil, conforme eles gostam de dizer. Porque é só, para quem está acompanhando a gente, eu pergunto, pergunta para os seus pais, dependendo da idade dele, ou para os seus avós, se era tão comum, na época deles, a gente ter pessoas tão próximas
com câncer, com Alzheimer, com mal de Parkinson, né? O nascimento com má formação. E aí é a ciência, as pesquisas que estão dizendo que esse aumento de incidência tem a ver com a comida que a gente está comendo no dia a dia. O veneno vem no nosso prato, por causa dessa forma da agricultura. Desculpa ter estendido, senhora Leila, mas eu precisava dar uma geral dessa da agricultura, porque são enfrentamentos que nós precisamos fazer no Vale do Ribeira, no Vale do Ribeira. Tá? Eu sei que não é de uma hora para outra, mas tem que começar a fazer essa conversa para aos poucos a gente mudando. Tem agricultores que já não sabem mais trabalhar sem veneno e sem adubo químico, sem fertilizantes. Então a gente sabe que precisa de capacitação. Mas deixa eu dar um dado, só para fechar esse quadro, né? O Brasil dá de isenção fiscal só para a cadeia do agrotóxico, para quem produz e comercializa veneno, 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano de incentivo fiscal. No estado de São Paulo, é 1 bilhão de reais por ano de incentivo de ICMS que é deixado de cobrar só para a cadeia do agrotóxico. Então, aquele veneno que o agricultor compra com preço baratinho, é porque lá não tem imposto como tem em outros produtos. Agora, se eu falar para vocês me perguntarem, mas o pessoal lá de Sete Barras, que produz de forma agroecológica, outros quilombos que produzem de forma agroecológica, né? Ou lá da Barra do Turvo, eles têm esse incentivo fiscal? Eles não têm. Sabe por que quando você vai num lugar e comprar um produto orgânico, ele é mais caro? Ele não é acessível para quem é mais pobre? Porque não tem incentivo fiscal. Já o cara que produz a banana com veneno tem incentivo fiscal. Aí o produtor é obrigado a repassar esse valor na hora da comercialização, né? Sim, então, fica mais caro. Então é esse debate que a gente quer fazer, a gente está fazendo no âmbito nacional, que vai influenciar em todo lugar. Tirar os subsídios para o grande que produz com agrotóxico e levar esse subsídio para o pequeno. Porque o produtor tem que ter uma renda para valer a pena ele produzir, né? Ele precisa ter uma renda. E o alimento tem que ser acessível para quem for comprar. Nós, hoje, no Brasil, nós estamos tirando o direito dos mais pobres a consumir um alimento sadio. Ele é obrigado a comer um alimento envenenado. Porque o alimento envenenado é mais barato para quem vai aqui em São Paulo comprar. Tá? Falei demais sobre isso. Mas vamos lá. O senhor falou da Barra do Turvo e eu também conheço a Barra, conheço o trabalho da agricultura sustentável que é feito lá, realmente é muito bonito. Eles têm uma produção, uma criação de búfalos também, uma agropecuária bem forte na Barra do Turvo. É uma cidade assim que, apesar de ser uma cidade retirada da BR, é uma cidade muito bacana e que produz de uma forma bem, eu vejo assim, bem sustentável, né? Porque eles têm um foco maior na agricultura orgânica e também na agropecuária lá. Mas um enfrentamento realmente bem grande esse de lidar com o meio ambiente e lidar também com a sustentabilidade. Eu concordo com o senhor no que o senhor se refere àquilo que é a produção agrícola orgânica. Eu acho que tem que ter um fomento maior. Inclusive, o Ditão lá do Ivaporunduva, do Quilombo, fez a live com os meninos aqui e foi muito bacana conhecer a história. Eu não conhecia a história ainda deles e todo o trabalho que eles vêm fazendo, e um dos quilombos mais organizados que tem, e conseguem se autossustentar com a produção orgânica. Eu acho muito bacana isso. Claro que preocupa também a forma como o governo vai lidar, e eu acredito que isso não vai ser tratado agora, porque a gente tem outros enfrentamentos no momento, mas a forma como se vai fazer para que se mantenha os empregos, porque se precisa manter as famílias trabalhando,
O Vale tem realmente muitos desafios. Eu acho que principalmente aquilo que o senhor falou, que o foco do governo do estado, que devia ser na manutenção das estradas e no fomento do turismo, o turismo rural, o turismo de aventura, que tem muito aí. Eu conheço Iporanga, Piaí, enfim, já andei o Vale todo, né? Sei das belezas todas que tem. Então, a gente sabe da importância dessa manutenção do meio ambiente também. Mas preocupa também o fato de ter essas famílias que estão há 30, 40 anos nas suas áreas e que hoje estão tendo que sair. Isso é uma preocupação que se tem também. Então, por isso que eu fiz o questionamento para saber como é que vocês estão lidando nessa discussão ambiental na Câmara. Neila, vocês aí entrevistaram o Ditão, da Livaporunduva, tá? Então, quando a gente ia para lá, no início, trabalhar lá com assistência, um apoio lá para eles, no início lá dos projetos deles, para banana. Primeiro que assim, eles vendiam banana quando conseguiam vender para o atravessador, tá? Bom, enfim. Aí começamos a conversar com eles para começar a trabalhar a banana orgânica. Sim. Tá? Então virou a principal fonte de renda a banana orgânica dele. Vender, inclusive, para vários lugares da Prefeitura de São Paulo, com 30%, inclusive, além do valor, né, que era vendida a banana no Ceasa, no Casesp. E aí o projeto de turismo. Bom, enfim, ali está o modelo. A pergunta que eu quero fazer e devolver para vocês: vai no Quilombo, vê a área que eles utilizam economicamente. Vai no Quilombo, né? Para quem está acompanhando a gente aí, tenta olha o meu raciocínio. Tá? Vai lá no Ivaporunduva, vê a área que eles utilizam economicamente. Quantas famílias estão envolvidas? Quantas pessoas estão envolvidas? Crianças, jovens, tá? Então, tenta pegar isso aí numa propriedade particular fora do Quilombo, aí no Vale do Ribeira. Pega, por exemplo, de um grande produtor de banana aí no Vale do Ribeira. Mesma área do território. Quantas pessoas vivem daquela propriedade? Inclusive, estou falando daqueles que trabalham lá como empregados. Tá? Inclusive, aqueles que trabalham como empregados. E aí vale a pena uma pesquisa para ver quem é que tem melhor qualidade de vida. Tá? Tenta buscar uma propriedade que envolva... Imagino que lá no Quilombo de Ivaporunduva deve ter 100 e poucas famílias, 500 pessoas, ou não, 600 pessoas. Pega uma propriedade que envolva 600 pessoas, entre o proprietário e também trabalhadores. E verifica a qualidade de vida das pessoas para verificar quem é que tem a melhor qualidade de vida. E aí verifica quem é que cuida mais do meio ambiente, que tipo de alimento que produz, se tem veneno. Só para vocês terem uma ideia, é possível, sim, ter formas diferentes de desenvolver o Vale do Ribeira. E desenvolver com produção de riqueza, mas uma riqueza que não seja concentrada na mão de poucos. Porque aqueles diaristas, ou mesmo mensalistas, que trabalham nas fazendas de banana no Vale do Ribeira, vai ver como é que é a vida dessas pessoas. Vai ver como é que é a qualidade de vida dessas pessoas. Vai ver o salário delas. Tá? E aí vê quanto é que tira de renda as famílias que estão lá em Ivaporunduva. E lá eles produzem comida para eles, vendem banana e outros produtos da roça, e talvez hoje a principal renda deles seja inclusive o turismo. É até um fato que o Ditão nos passou, que eles até doaram para Campinas um caminhão de banana, porque a produção deles está bem alta
E eles conseguiram ter essas bananas a mais e até fizeram essa doação para o pessoal de Campinas. Não só essa doação de banana que eles fizeram agora, mas logo no início da pandemia, eles se mobilizaram e compraram, inclusive, cestas básicas para distribuir para famílias de quilombolas que tiveram que parar de trabalhar, que trabalham como diarista em várias outras fazendas por aí. Então, estou falando assim, isso é qualidade de vida. Não é só econômica. É qualidade de vida também daquilo que se representa a vida em comunidade, das relações de solidariedade que se estabelece com as famílias. Né? Fez com que, né, esse é um dado importante, né, que vocês podem, provavelmente o Ditão deve ter até falado. Na época que a gente ia para lá, você quase não tinha jovem fazendo faculdade. Ah, é verdade, ele falou. E você, e quem fazia esse trabalho de assistência técnica, de ajudar nas organizações da associação, enfim, todo esse trabalho da associação, muita gente que ajudava, tá? Gente que ajudava. Hoje, não tem ninguém, não precisa mais ninguém. Os jovens da comunidade tocam as coisas que antes precisavam de técnico ou de ONG ou do ITESP para fazer. Percebe? É possível. É possível. Tá? E muitos outros quilombos estão indo no mesmo caminho, já avançaram muito. Tá? Então, o Vale do Ribeira, não estou falando que de repente todo mundo vai ser quilombola no Vale do Ribeira, mas eu estou falando que em cada comunidade, em cada lugar, tá? Tem a sua potencialidade. Tá? Mas sempre tem que colocar no horizonte que, olha, nós precisamos cuidar do meio ambiente, produzir riqueza, mas que seja distribuída para as pessoas, não concentrar. Eu sempre disse aí no Vale do Ribeira, nós temos um desafio muito grande no Vale. Como é que você desenvolve, melhora a qualidade de vida das pessoas, tá? Sem seguir o caminho que o interior de São Paulo fez. Porque o interior de São Paulo produziu muita riqueza. Vou pegar lá a região de Ribeirão Preto, Araraquara, lá para fundo, tá? Mas produziu uma riqueza concentrada na mão de poucos. E as pessoas foram expulsas do campo para ir para a periferia da cidade. Todo mundo sabe disso. Então, não é esse o caminho. O desafio no Vale é buscar outro caminho. Está dado qual que é a saída? Não está dado. Não está ali, ó. Não é assim, ó. Por isso, cada lugar tem que encontrar e ver a forma como é que faz, tá? Mas o principal disso aí é vontade da comunidade, vontade das pessoas de se juntar e construir coletivamente o seu trabalho. Eu quero aproveitar aqui que eu estou conversando com o senhor hoje e perguntar, mudando totalmente de assunto agora, como está hoje, quais são os partidos? A gente tem essa movimentação de esquerda, direita, extrema direita, centrão, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender, e eu falo isso porque eu estou preparando um curso de direito eleitoral e vejo a dificuldade que as pessoas têm de entender quais são os partidos da esquerda, quais são os de direita e os que são centro. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas essa estrutura, né, dos partidos dentro da Câmara. Hoje, quais são os partidos que são de esquerda e extrema esquerda? É difícil a gente... Primeiro que eu acho que é importante ter um debate maior e mais aprofundado o que é esquerda, o que é direita. Tá? Não, eu digo dos partidos apenas. Do ponto de vista do debate da economia, tá? Do liberalismo econômico, tá? Que é os partidos de direita. Que a gente pode dizer o seguinte, vocês têm no bloco os partidos de oposição, então, PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB e da Rede, então são os partidos de oposição. E aí mesmo aí dentro, você tem, dentro de alguns desses partidos, por exemplo, do PDT e do PSB, parlamentares que podiam ser classificados mais de centro. Tá? Então, só para deixar claro. Para situar. Uhum. Depois você tem um conjunto muito grande de partidos que se autodenominam como de centro, os partidos do centrão.
Aqui, do ponto de vista da economia, foi classificado como de direita, tá? Eu estou falando assim, como atuação no parlamento. Tá. Que são os partidos que, independente de qual governo, eles estão no governo. Sim, por isso que eles são de centro. É? Eles vão para lá e vão para cá, né? Vão andando. Por isso que esse debate de centro, esquerda, direita, precisa ver como é que é. Eu diria assim, são partidos do negócio. Isso. Você tocou no ponto agora. Mas aí, quais hoje... Por isso que eu não quero, na tua pergunta, separar essas coisas. Cabe debater o que é direito, o que é centro, o que é... Do ponto de vista da política eu falo da teoria política, né? Sim. Da economia, tá? A outra coisa é de como a vida é em Brasília hoje, para as pessoas poderem entender, tá? Eu quero saber como está hoje, como está essa Centrão, composição. Isso, esse Centrão, ele tem DEM, PL, PR, Cidadania, né, PSL, enfim, todos esses partidos, PRB, esses partidos, hoje eles estão em disputa, tá? Então eles fazem parte da base do Bolsonaro, tá? E como já está em aberto, está aberto o debate, inclusive, da eleição da presidência da Câmara, que acontece Verdade. em janeiro, e há já 34 pedidos de abertura de impeachment do Bolsonaro. Então está uma disputa para quem fica com o Centrão. Então o Bolsonaro está entregando estatais, enfim, está dando os cargos para esses partidos do Centrão, para poder segurar o Centrão, para dar sustentação para ele. E ele segurar para que não avance o processo de impeachment na Câmara. E o Maia, por sua vez, quer para ele essa base do Centrão, que ele quer tentar uma nova eleição para a presidência da Câmara. Acontece que ali não é uma disputa só de Maia e Bolsonaro, tá? Só para as pessoas entenderem. É que o Maia, quando foi eleito agora, né, ele foi com o mandato agora de presidente da Câmara, ele prometeu para o Centrão de que o próximo presidente da Câmara seria alguém do Centrão. E agora o Maia quer ir para uma nova eleição, mudar, inclusive, o regimento interno para ir para uma nova eleição. Então, isso criou um atrito dentro do próprio Centrão, de uma parte que quer ficar com o Maia e uma parte que quer ficar com o Bolsonaro, que essa parte que quer eleger o próximo presidente da Câmara foi com o Bolsonaro, dá todo o apoio para o Bolsonaro, inclusive para que não insista o processo de impeachment, tendo o apoio do Bolsonaro na eleição para presidente, tá? Especial parlamentares do PP, tá? Mas agrega um grupo maior. Então, isso aí vou falar assim, que é o Centrão, para as pessoas entenderem um pouco o que está em disputa lá em Brasília. E aí a gente tem a extrema-direita no Brasil, extrema-direita, e aí não é só o PSL, né? Porque, na verdade, você tem parlamentares também da extrema-direita que estão em partidos, aquilo que a gente chama de Centrão, que são parlamentares que não zelam que não prezam pela democracia. Então, são os deputados que defendem fechamento do próprio Congresso, fechamento do Supremo, tá? Podemos dizer assim, os deputados muito mais ligados ao bolsonarismo, tá? Então, aí é da extrema-direita, porque defende as ideias do fascismo, do nazismo, entendeu? Estou falando das ideias políticas e eles defendem praticamente. Então, boa parte dos deputados que fazem parte desse movimento terraplanista, inclusive, que não acreditam na ciência. Mas quais seriam os partidos que estão hoje na direita e na extrema-direita, assim, que pudesse se identificar com uma clareza? Então, é por isso que eu falei para você tem ali dos parlamentares que saíram do PSL por causa do racha PSL com o próprio Bolsonaro,
E você tem também deputados que foram eleitos, que são de direita, que foram eleitos pelo PP, pelo PRB, pelo PROS, tá? Pelo Podemos. O Novo talvez seja o mais de direita, o da política mais velha. É uma coisa, né? A gente vê que está lá em Brasília, convive. Se alguém perguntar quem é que faz a política mais velha, né, desse país lá no parlamento, são os deputados do Novo. Tá? Só para poder ter uma ideia. Então, eles são também da extrema-direita. Eles só não são, por exemplo, armamentista, como é a turma do Bolsonaro, daqueles que querem, né? Mas, do ponto de vista da teoria política, da teoria econômica, o Novo é da extrema-direita. Tá? Eu tenho acompanhado também a situação ali dessa. Foi muito importante o senhor colocar isso, porque assim as pessoas ficam no meio dessa muita informação, mas elas têm um pouco de dificuldade de entender exatamente como funciona isso dentro da Câmara, porque a Câmara, na verdade, é um lugar de debate de ideias, projetos, e que tem toda essa movimentação em que, numa hora, um partido apoia uma coisa, depois ele apoia outra, conforme o interesse do partido, ou conforme a negociação que está sendo feita com o governo. E eu acho bem importante que as pessoas consigam entender isso, até para que elas possam fazer um juízo de valor em relação a determinadas coisas. Não, isso é importante, até que com a última reforma política, isso vai depurar um pouco com o tempo, mas vai demorar um tempo ainda no Brasil. Para que os partidos eles sejam mais ideológicos. Partido, já o nome já diz, é parte da sociedade. Então, os partidos representam parte da sociedade. Se ele representa parte da sociedade, está falando parte das ideias daquela pessoa. Então, assim, se nós três aqui estamos conversando, pensamos diferente sobre o projeto para o país, nós somos três partidos diferentes. Sim. Tá? Então, isso, nos partidos de esquerda, e também nos partidos de direita, você vai encontrar sempre coerência nas votações. Aquilo que defende. É só pegar qualquer votação, qualquer projeto. Você vai ver lá a votação dos deputados do PT, do PSOL, do PSDB, da Rede, né? Sempre em defesa das teses que a gente defende. Claro. Nós não abrimos mão da defesa dos trabalhadores. Qualquer coisa que venha prejudicar os trabalhadores, a gente não abre mão. Tá? E aí você pode ver qualquer votação. Por outro lado, você tem os partidos de direita, que também votam, tem coerência, eles vão lá e dizem claramente, nós votamos favorável às empresas. Porque eles acreditam que a empresa vai gerar emprego, é a empresa que mantém isso. Entendeu? Tem a lógica também. Claro. Não estou falando que eles não têm a lógica aqui. Tem também. Tá? Então, isso é bem nítido. Isso é bem nítido. Você não vai ver incoerência dos partidos da direita, do ponto de vista das votações, e não vai ver incoerência dos partidos da esquerda. Aquilo que falam que uma hora está aqui, uma hora está... Né, pesquisa e verifica. Uma coisa é aquilo que tento dizer para poder difamar a política. Isso. Agora, como eu disse, você perguntou, e o Centrão? Tá? Aí você tem muitos parlamentares que é do negócio. Então vai, entendeu? Você vai ter emenda, né? Você vai ter dinheiro para poder mandar para os municípios, né? Mais emenda parlamentar, você vai ter cargos, né? Entendeu? Você vai poder comandar os negócios numa estatal, tá? E aí é outra história, tá? Isso é o que faz mal para a política. Isso faz muito mal para a política. Mas só mandar abraços aqui, só um minutinho, doutora. Mandar um abraço para o professor Celso, que também sempre nos acompanha. Guilherme Marques, que deixou alguns recados aí, logo estaremos lendo. Guilherme, pode ficar tranquilo. Júnior Sou Posto também é uma pessoa que está sempre conosco nas lives.
Edmilson Continho, um grande abraço, e o Nilson. Galera, esses comentários a gente está analisando aqui, anotando, e a gente vai fazer sim, tá? Podem ficar tranquilo. Fizeram um comentário que a gente não está interagindo, mas podem ficar tranquilo que nós vamos tocar nesses assuntos sim. Desculpa. Tem muito assunto. É que surgem vários assuntos e as pessoas acabam entrando agora e acabaram se perdendo no decorrer da live. Vou aproveitar agora que o senhor tocou no ponto de emenda. O senhor falou na outra live que o senhor foi destinado uma emenda para Eldorado de R$400 mil, né? Esse ano. Que foi para a saúde. Mas aí o senhor mencionou, e eu não sei se eu entendi errado ou não ficou claro, porque o senhor falou assim, que era alguma coisa para estruturar o Conselho Tutelar. Eu queria que o senhor isso. Explique para mim exatamente qual o valor de cada coisa ali. Não tem valor. Deixa eu falar o seguinte, tem uma demanda que a própria prefeitura sabe que é uma demanda que é estruturar o Conselho Tutelar. Então, eles têm uma dificuldade, inclusive, toda vez que precisa ir fazer um trabalho de campo, precisa de carro, uma dificuldade tem que ficar pegando o carro do próprio gabinete, e aí, às vezes, o gabinete está precisando para outra coisa, enfim. Tá? E quando aparece uma demanda para o Conselho Tutelar, é aquele momento. É que nem a ambulância. Aquele momento. Tá? Então, e que é pouca coisa. Só que eu não posso mandar emenda para o Conselho Tutelar. Estou falando do ponto de vista... Legal. Mas o pessoal do Conselho fala assim, Nilson, ajuda a gente. Deputado, ajuda a gente. Eu fui fazer uma reunião com ele. A outra coisa é o seguinte, também tem uma demanda, para quem conhece o Quilombo de São Pedro, quer dizer, quando o médico vai lá, não tem lugar para ele atender as pessoas. Tá? Então, não é uma UBS que precisa lá, precisa de um posto, uma coisa decente, um lugar que tenha para o médico atender, um lugar para o dentista atender, né? Sabe, o mínimo. Sabe, o mínimo de coisa decente para o médico poder trabalhar e para quem precisar se consultar com o médico ter a privacidade. Né? Natural. Lá não tinha. Só que eu também não posso mandar uma emenda para fazer uma coisa lá no quilômetro. Porque, pela regra de emenda federal, tem que ser em espaço em território que é em propriedade pública. Tá? Entendeu? Só para... Então, se eu mandar para construir um posto de saúde, uma UBS, tem que ser em terreno da prefeitura. Tá? Ou do Estado, ou da União. Tá? Pois bem, então, se o investimento ali nesse pequeno postinho lá em São Pedro, é coisa de R$100 e poucos mil. Eu não tenho de cabeça aqui o valor. E do Conselho Tutelar, equipamentos ali, sabe, coisa de móveis, coisa que eu imagino que, se pensar ali no carro, né, vai gastar 50, 60 mil reais, sei lá, né, por cima. Percebe? E eu já tinha me comprometido com o prefeito, e todo ano, você pegar lá, todo ano eu mando emenda, tem emenda parlamentar aí para a prefeitura de Eldorado, tá? Eu sei do sufoco que é, tá? Então, o que eu fiz? Falei, prefeito, eu dou dinheiro para o recurso da saúde, que aí ele não precisa pegar dinheiro dele, da prefeitura, para a saúde. E aí a prefeitura, no caixa dela, não o dinheiro da saúde, no caixa dela, faz essas coisas que eu não posso ajudar com emenda. Sim. Tá? Então isso. Mas para poder... Como é que a gente ajuda a resolver? Porque são demandas que vieram para mim e eu queria ajudar, mas não posso ajudar. Tá? Aí o prefeito falou, não, eu consigo fazer com outros recursos da prefeitura, tá? E aí ele não precisa, porque ele coloca menos recursos da prefeitura para a saúde, porque eu completo com os recursos. E assim ele não descumpre com a legislação também. Ótima explicação, obrigada. Só para dar um exemplo também de uma outra coisa que até eu recebi as imagens nesse final de semana,
lá em Itaoca. Eu fui lá no quilombo do Cangume, tá? E lá eu já conhecia esse quilombo, eu sei que tinha problema sério de água. No Vale do Ribeira, imagina que tem lugar que tem problema de abastecimento de água, para vocês terem uma ideia. E era sério lá, tá? Então faz tempo que eu conheci esse problema, já mesmo antes de ser deputado. E aí, no ano passado, quando eu passei lá no quilombo, e eles falaram, Nilson, nós conseguimos ver até agora. Eu falei, mas não tem nenhum meio aqui, posto artesiano e tal, e lá tem um problema que a água, inclusive, é salobre lá no alto do lago, dependendo do lugar. Tá? Então Aí eles falaram, tem água num lugar tal, lá no meio da mata, está fora, inclusive, do território deles, que é possível conversar com o proprietário e a gente buscar água nessa mina. Muito longe lá, né? Lá, inclusive. Foi bem, então falou, então vamos conversar com a prefeitura para ver um projetinho, para ver o que é que dá para fazer. E aí eu não podia, por causa do regimento da Câmara e da União, eu não posso botar o dinheiro para aquele projeto especificamente, para levar água para a comunidade. Mas aí o Frederico, prefeito lá de Itaoca, falou, Nilson, eu tenho como fazer aqui, mas aí você me ajuda com dinheiro para outra área aqui, que aí eu faço, né, uso do caixa e você me complementa aqui. E aí fizemos isso também. E aí ele me mandou as imagens do pessoal tomando banho na água lá na comunidade quando chegou a mangueira. Uma coisa extraordinária. Coisa boa, né? É bonito de você ver. Você vê quando alguém faz um trabalho sério na ponta, né, quando você tem gente séria, isso é fantástico. E é isso que eu chamo, inclusive, atenção muito, né? Porque a gente, às vezes, encaminha emenda parlamentar e a gente, quanto deputado, não tem como ir acompanhar lá na ponta se o prefeito está aplicando bem ou não, tá? Uhum. Por isso que a gente sempre, quando envia emenda parlamentar, a gente faz de forma articulada com lideranças do município ou vereadores. Então, as emendas que eu mando aí para o Vale do Ribeira, e aí especificamente para o Dourado, então tem o vereador Cido que acompanha, tem as lideranças aí dos quilombos que acompanham, enfim, tá? Então, e aí eles fazem essa ponta, né? Porque eu não apesar do Vale do Ribeira ser o lugar que eu mais voto, né? Que eu mais vou, enquanto, né? Pelo menos 2, 3 vezes por ano. Isso, você tem lugares do interior de São Paulo que eu vou cada 2, 3 anos. Tem município que eu fui desde eleito que eu não fui ainda, né? A gente não consegue. Aliás, tem bairro aqui na região metropolitana de São Paulo, e lugares que eu tenho voto, e que eu não consegui ir ainda, porque é assim, né? Mas aí tem as pessoas que acompanham de perto aí, como vereadores. É verdade. Só para deixar bem claro que essa emenda aí de R$400 mil, né, que foi destinado ao município, foi através do senhor e do vereador Cido. Vou deixar o pessoal ciente da situação. Né? Não falar que está querendo esconder alguma coisa, então estamos deixando bem claro. Já deixo aqui mais um abraço ao Cido. E aproveitando esse engajamento sobre verba e o nosso município, o senhor também falou um pouco sobre os quilombos. Deputado, como que está as regularizações dos quilombos a nível estadual e federal? O senhor sabe alguma coisa sobre isso? A titulação diária. Isso. Está tudo paralisado, não teve mais nenhum quilombo reconhecido, nenhum quilombo titulado, nenhum território indígena, nenhuma terra indígena demarcada. E alguns ele está revendo. Aquilo que ele prometeu na campanha, ele está fazendo. Tá? Ele falou que não ia. Tá? Não ia. Aliás, hoje até publiquei no Twitter. Para quem conhece um pouco da política, lembra da frase de quando Juscelino foi construir Brasília, né? E ele tinha como o lema da campanha dele, inclusive, que era 50 anos em 5, né? Era assim, tá? Para quem da política lembra disso daí. O Bolsonaro, o Salles, toda essa turma, eles estão usando o mesmo lema. Na verdade, eles foram até mais, né? Só que 50 anos em 1
se a gente for fazer o desmonte na área ambiental, desmonte na área social, o que eles já fizeram, tá, vai comprometer o país por muitos e muitos anos, por muito tempo. Tá? Por isso que precisa ter um impeachment. Tem uma coisa dessa turma que tomou por conta do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente, a turma mais ligada ao Bolsonaro, a turma do veneno, que eles tentam passar uma imagem. É importante dizer isso para as pessoas. Eles é o pior do agronegócio no mundo inteiro. São os mais atrasados no mundo inteiro. Tá? E eles estão dando um tiro no pé, porque o mundo inteiro está começando a discutir e eles vão continuar comprando produtos da agricultura brasileira. Por causa do veneno e por causa da matança de índio, de quilombola, de liderança indígena e de sem terra. Então, aqueles cabeça fechada que acreditam que essa política agrícola é o caminho, é bom saber e ficar atento que muitos mercados logo vão parar de comprar do Brasil. Porque a população desses países que compram produtos da agricultura brasileira está cobrando nos seus países, das redes de supermercados, enfim, dos processadores de alimentos, tá? Né? Porque essas empresas todas têm ações no mercado e a população é acionista. As pessoas precisam entender. E eles estão falando o seguinte: nós não queremos comprar soja ou carne de boi, de porco, que venha manchado de sangue indígena, de quilombola, ou de sem terra, ou que venha com a fumaça que vai para o aquecimento global e que vai prejudicar, inclusive, a vida no próprio planeta. Então, para aqueles que acreditam nesse discurso, que é essa parcela mais atrasada do agronegócio, e eles ficam repetindo. Estou falando porque tem gente que repete isso aí, porque tem preguiça de estudar, preguiça de ler, preguiça, tá? E aí fica repetindo. Ou faz porque é bonito, ou ganha, né? Ou de repente parece que entende de política quando ele chega num boteco e entra naquela coisa de Maria vai com as outras, agora é a hora de bater no PT. Então aí começa a bater no PT. Tá? Ou, é pior ainda, aqueles que acreditam na mentira que chega no Zap, fake news. Sabe que tem muita gente que acreditou, não, nós somos vítimas disso aí. O PT é vítima disso aí. Tá? Então, aquela pessoa que acredita em fake news, uma coisa é a pessoa que não tem oportunidade de ter outras informações. Agora, aquele que recebe um fake news e passa adiante conscientemente, essa é a pior espécie que tem, porque como é que a gente classifica uma pessoa dessa? Infantil não dá para dizer, porque uma pessoa infantil é minimamente inteligente. Né? Então, não posso chamar de asno, porque é um desrespeito ao animal. Né? Então, não tem classificação. Então, eu peço aqui às pessoas, né, que está passando hoje, por exemplo, fake news com relação à Covid-19, tá? Isso é sério demais. Ela precisa entender que ela também é igual ao Bolsonaro, ela também está com pessoas, e ela, então, é também homicida. Ô, deputado, desculpa mais uma vez interromper o senhor. Surgiram duas perguntas aqui, até achei um pouco pertinentes. Primeiro, vamos falar sobre a arrecadação municipal. Segundo o que foi nos passado, o município já teve uma redução entre 10% a 15% na sua arrecadação. Eu acho que não é caso só em Eldorado, é no país todo. Todo. Estamos enfrentando esse problema. Só que também tem uma emenda que vai vir algo em torno de 1.700.000,
É isso, passaram 1.700.000. Isso. Porém, se agravar ainda mais essas questões de isolamento, igual nós voltamos para o nosso sistema de isolamento, se prorrogar, digamos, até dezembro, há alguma chance de ter alguma emenda através dos deputados aí que venha a socorrer o nosso município? Não, primeiro assim, nós aprovamos uma ajuda emergencial para os estados e para os municípios. Tá? É importante também dizer aqui que esta proposta de apoio aos municípios e aos estados, ela nasceu na oposição, tá? Como também o apoio emergencial de R$600 também nasceu dentro do PT. Na verdade, era um salário mínimo, tá? No processo de negociação lá ficou nos R$600. Nós já, inclusive, entramos já com um projeto para prorrogar essa ajuda até dezembro. E essa ajuda para os municípios também nasceu no campo da oposição. Tá? Dificuldade muito grande para aprovar, porque o governo Bolsonaro era contrário. Então, foi muita pressão. E aí teve um papel importante do presidente Rodrigo Maia de mobilizar todos os parlamentares para pressionar o Bolsonaro, a equipe econômica do Bolsonaro, a aceitar. Tá? Fazer isso aí. O que vai acontecer no Brasil? É bem provável que o impacto econômico aqui vai ser maior do que em outros países. Por quê? Porque a quarentena aqui vai ter que ser maior do que nos outros países. Verdade. Mas vocês vão perguntar, mas por quê? Porque nos outros países teve governo central sério. E a população foi mobilizada para cumprir o isolamento. Eu pergunto para vocês, aqui no Brasil teve isolamento? O estado de São Paulo não conseguia chegar a mais de 50% de isolamento. Inclusive nos municípios críticos. Aqui na cidade de São Paulo, nós estamos só crescendo. E não consegue ter isolamento mais de 50%. Então, por causa da irresponsabilidade do Bolsonaro, que ficou jogando, mas a economia, ele vai provocar a maior crise econômica, porque ele está fazendo com que seja prorrogado a quarentena, porque aqui vai ser mais longa. Tem algumas pessoas que estão defendendo agora já, se planejar e começar a flexibilizar. Pergunte para qualquer autoridade séria de saúde. É o momento de flexibilizar o isolamento? Eles vão dizer, não, pelo amor de Deus, não façam isso, porque vocês vão aumentar, inclusive, as pessoas contaminadas. Então, quanto mais a gente desobedecer a orientação dada pelas autoridades de saúde, mais tempo nós vamos ficar com essa quarentena e mais profunda vai ser a crise econômica. Percebe? Sim. Agora, quem é que está jogando contra o isolamento? Quem é que está jogando contra? Quem que é que fica inventando cloroquina, achando que vai resolver o problema? Né? É o Bolsonaro. Então, se ele não tivesse lá atrás comemorado, que era uma gripezinha, depois, quando bateu 5.000 mortos, comemorado, 10.000 mortos comemorando, 15.000 mortos comemorando, ele sequer teve a coragem de telefonar para qualquer família de vítima para prestar solidariedade. Esse povo que bota fake news teve coragem de invadir hospitais para filmar para dizer que não tinha paciente nenhum. Teve coragem de produzir caixão cheio de pedra para dizer que aquilo que estava sendo enterrado eram pedras e não eram pessoas. Venham visitar aqui, façam um dia nos cemitérios aqui de São Paulo e verificam a quantidade de pessoas que estão sendo enterradas. Isso porque o Brasil é um dos países que menos fez testes. E aí, que pior, a partir de antes de ontem, no governo que não tem Ministério de Saúde, plena pandemia, troca 2, 3 vezes,
Agora, proibir da população conhecer os dados em pandemia, negar informação para a população é crime. É crime hediondo. Sabe por quê? Porque você que está me ouvindo agora, acompanhando, se você sabe que naquele bairro tem um surto de um vírus, você não vai naquele bairro. Você não vai naquela rua. Você se cuida. Agora, se é negada a informação para você, você vai lá naquele lugar e vai ser contaminado. Ou a pessoa que mora naquele lugar vai sair de lá e vai para outro canto e vai levar contaminação. Por isso, quando a gente fala que o Bolsonaro é insano, é irresponsável, tá? É matador, tá? É por causa dessas coisas, gente. Isso não se faz. Aliás, o Brasil vai ser repreendido mundialmente com consequências diplomáticas e comercial, porque negar informação à Organização Mundial da Saúde sobre a pandemia, no acordo internacional, nos acordos internacionais, tem consequências comerciais. Então, os países que compram produtos da agricultura brasileira vão ser pressionados no âmbito da ONU para não comprar produto de um país que nega informação sobre pandemia. Percebe o quanto que é grave o que o Bolsonaro está fazendo com o país? Deputado. Só voltando para a questão que o Galego fez ali em relação a essa possibilidade de, chegando mais para o fim do ano, e a gente ter essa prorrogação, já existe um estudo em relação a repassar para os municípios mais valores? Porque, assim, a gente não sabe por quanto tempo a crise econômica vai continuar, né? Não posso dizer nada aqui, mas se prolongar, é evidente, porque você tinha uma situação geral nos governos de estado, evidentemente de graus diferentes, como também nos municípios, que se não tivesse dado aquela ajuda, não teriam como pagar salário agora. Sim. Tá? E paralisar, inclusive, atividades na área de saúde. Tá? É isso que eu estou falando, da ciência social, paralisar completamente. Então, se prolongar, é bem provável que novamente vai ter que ser aprovado outra ajuda. Tá? Mas nada está ainda... Então, por enquanto, não tem nada ainda... conversado. Até mesmo as questões de isolamento ainda está sendo discutida entre o próprio governo, né, sobre isso. Sim. Deputado. Evidentemente que tem. Até por causa da irresponsabilidade do Bolsonaro, o próprio Supremo definiu, quem define sobre isolamento, a política de isolamento, são os governos dos estados e as prefeituras. Então, aí, por exemplo, em Eldorado, tá? Eldorado, a prefeitura tem que ficar monitorando para que, né, não chegue aí, né, assim, se chegou, né, por exemplo, pegou o caso, isolou, né, para que não se propague. Entendeu? Se a gente for olhar assim, vocês aí em Eldorado estão fazendo o trabalho de casa, entendeu? Deputado, nós avançamos um pouco na nossa live. Gostaria de agradecer ao senhor pela oportunidade aí de estar entrevistando. Doutora Leila, também eu agradeço mais uma vez por estar comparecendo. Primeiro eu vou passar para a doutora, deixar as considerações finais dela e logo na sequência eu passo para o senhor, deputado. Tá bom. Bom, eu fico... É sempre bom ouvir, e eu acho que essa pandemia, apesar de todo o problema de saúde, ela teve um fator positivo, que foi a possibilidade das pessoas terem acesso à informação através das lives, através de tudo que vem acontecendo virtualmente, porque as pessoas tinham muito problema da falta da informação. Então, poder ter o senhor
falando com as famílias de Eldorado, falando com todas as pessoas que estão compartilhando a live e trocando informação, é muito mais acesso, é uma garantia muito maior do povo poder pensar e raciocinar. Então, eu só tenho a agradecer. A gente teria um monte de coisa para falar, mas realmente a hora já está passando. Mas agradecer imensamente e contar com o senhor para outros momentos, para outras novidades ou informações importantes também. Galego, eu que agradeço o convite e a oportunidade aí de vocês. Prazer enorme, doutora Leila Gagliari, satisfação de estar conversando com você aqui nessa live. E de todas e todos que me acompanharam, mesmo aqueles que não me apoiam, também com um carinho muito grande, eu recebo com muita alegria, inclusive, nas críticas. Tá? Para quem me conhece, sabe que eu sou muito forte e firme nas minhas proposições, naquilo que eu penso, mas sem ódio, né? Então, Claro. eu tenho firmeza, mas eu sou daqueles que acreditam na democracia, acredito na política, é na política que a gente vai resolver os problemas, e é com conhecimento, é com lendo, é estudando, é conversando, tá? Eu sou daqueles que, inclusive, incentivo as pessoas a participarem da política. Se você não participa, os outros é que faz para você, tá? E sempre que me chamarem aí no Vale do Ribeira inteiro, eu vou estar à disposição. Como eu disse, eu tenho um carinho muito grande. É o primeiro lugar que eu vou logo depois das eleições. Do ponto de vista do número de votos, para a quantidade de votos que eu tenho, não é muita coisa, sim, tá? Mas vocês não têm ideia como tem um simbolismo muito grande os votos que eu tenho no Vale do Ribeira, tá? Porque eu tenho um carinho enorme, porque eu acho uma das regiões mais bonitas do país. Eu falo bem bonita do ponto de vista não só da natureza, mas da diversidade da população, uma coisa extraordinária. Eu me sinto em casa no Vale do Ribeira. Por isso, meu Galego, toda vez que vocês chamarem aí, eu estarei aqui à disposição. E abraço e beijo fraternal para todos vocês, para todo mundo que acompanhou a gente até essa hora, tá bom? Obrigada. Nós que ficamos agradecidos aí pelo tempinho que o senhor disponibilizou para a gente. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva para algumas pessoas, deixar a solidariedade da nossa página para algumas pessoas aqui. Primeiro, o Toninho, que enfrentou, né, a Covid, que venceu. Abraço, Toninho aí, vereador Toninho. A Ana Flávia e o esposo, que estão em isolamento, que foi confirmado, né, que eles estavam infectados e estão em isolamento. Um grande abraço, dona Ana. O Tiquinho, vereador Tiquinho. Tiquinho, um grande abraço para você e para toda a sua família. Estamos torcendo pela sua recuperação. Abraço, Tiquinho. Um grande amigo meu, Hugo Correia. Hugo, para você e para toda a sua família, cara, um abraço e muita força para vocês continuarem lutando aí, cara. Logo você vai estar de boa com a gente aqui. E outras duas pessoas que estão em isolamento, que é o Zezinho, nosso grande Zezinho. Zé! É muito especial para todos nós, que é o vereador Cido. Cido, um grande abraço novamente, cara. E como você sabe, pode contar com a gente para tudo aí, para você e para sua família. E dizer que estamos junto com o que vocês precisarem aí, pode contar conosco. E obrigado, pessoal, que ficou até agora. Deixa eu dar um abraço, viu, galera? Deixa eu dar um abraço especial aí para o pessoal do meu partido, para toda a galera do PT aí, tá bom? Valeu! Obrigado por vocês que nos acompanharam até agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar a nossa live e também compartilhar e curtir a nossa página. Uma boa noite, muito obrigado e tchau, tchau para vocês. Boa noite, gente. Boa noite.